Olá, tudo bem? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse case para planner. Ele tem um bolso bem grandão para guardar canetas e papéis. O fechamento dele é em elástico, eu também bordei o meu nome ali na parte de trás, eu vou mostrar todo o processo nesse vídeo. E na parte de dentro ele tem uma aba para guardar papéis e uma outra aba em plástico para guardar a contracapa do planner. Esse meu planner vai ser o de 2025, ele é todo florido nesse tom de rosa, então eu escolhi uma estampa para combinar. E eu vou mostrar todo o processo de confecção nesse vídeo, espero que gostem. Comecei cortando um pedaço de tecido tricoline, cortei na medida de 34,5 cm por 22,5 cm. Essa medida eu fiz 4 centímetros a mais do tamanho do meu planner, tanto na altura quanto na largura. Depois eu peguei um pedaço de folha sulfite e recortei um oval que vai ser o espaço onde vou fazer o meu bordado. Para fazer esse bordado eu vou utilizar um pedaço de feltro, cortei um pouquinho maior que esse oval que eu acabei de cortar. E agora eu vou marcar esse oval utilizando um giz de tecido, fazendo uma moldura para eu saber certinho onde posicionar o bordado. Para fazer o bordado eu vou utilizar essas flores de feltro, eu já compro elas assim cortadinhas, prontas. Eu vou usar essas em tons de rosa para combinar ali com o tecido. E eu também vou utilizar miçangas para dar um brilhinho ali no bordado, eu vou utilizar essa dourada que eu acho que vai ficar bem legal. Para costurar as flores, eu vou usar essa linha de nylon de pesca, ela é bem resistente. E agora é só costurar as flores de maneira aleatória. Eu vou utilizar dois tamanhos de flores, as maiores e as menores. Eu gosto de costurar as menores por cima das maiores para dar esse efeito e também intercalar as cores. E para dar um brilhinho ali no miolo, eu coloco uma miçanguinha dourada, fica um efeito super legal, além de dar esse brilhinho também que fica super especial. Eu também costurei algumas flores dobradas para dar um relevo a mais. E aqui não tem muito segredo, é só intercalando as cores, colocando os miolinhos ali nas miçangas. Eu também fiz um formato de círculo para simular um buquê de flores e costurei algumas folhas também, não vou colocar muitas folhas, depois eu vou dar um destaque a mais. Mas por enquanto é só costurando as flores, se atentando a não repetir as cores uma do lado da outra, se atentando a intercalar as cores. Para fazer o detalhe das folhas e também do caule das flores, eu vou utilizar essa linha de bordado. Eu peguei dois tons de verde para dar um contraste e eu vou bordar a mão livre mesmo. Para fazer a abelhinha, eu peguei uma florzinha branca e cortei duas pétalas, a de cima e a de baixo, ficando somente duas pétalas de cada lado, simulando as asinhas da abelha. Eu costurei essa abelhinha com uma linha preta e, aproveitando a linha preta, também fiz ali as anteninhas da abelhinha. E para ela ficar ainda mais parecida com uma abelha, usei duas miçangas pretas e uma amarela, intercalei as cores para fazer o corpinho da abelha.
E para fazer a amarração do buquê, eu utilizei uma fita de cetim para fazer um laço e depois eu costurei com a linha de nylon. Bordado pronto, agora eu vou fixar o tecido exterior com a manta. Eu vou utilizar a manta R1, costurei toda a volta e recortei o excesso da manta. Agora eu vou fazer a marcação do meio, tanto na horizontal quanto na vertical. Para fazer a marcação do meio da vertical, eu dobro no meio e depois dobro no meio novamente para ficar bem no centro da capa. Depois eu vou pegar aquele papel, aquele oval que a gente fez lá no começo do vídeo e vou demarcar ele bem nesse centro que eu marquei. Recortei um pedaço de tecido de forro e vou colocar ele atrás do tecido. Então, vou deixar a manta na parte de cima e esse tecido que eu cortei embaixo. Alfineto toda a volta e passo uma costura em cima dessa marcação que eu acabei de fazer. Agora eu vou recortar essa parte do centro. Então, eu dobro no meio, faço um recorte e contorno ali toda essa parte. Como essa parte é arredondada, eu também vou recortar com uma tesoura de picote por toda a volta, para quando a gente virar esse tecido para trás, o acabamento ficar mais bonito. Agora, eu vou passar todo esse tecido de forro pro outro lado. Então, eu estico bem, vou até passar o ferro para ficar bem certinho. Deixei bem esticadinho e também passei uma costura por toda a volta. Agora, eu vou pegar o meu feltro bordado e vou colocar por trás desse oval. E depois, eu vou alfinetar e passar um pesponto por toda a volta. E agora, em volta dessa moldura, eu vou fazer um ponto decorativo utilizando as miçangas. E agora, no centro, eu vou costurar essa renda de algodão. Essa renda vai auxiliar no formato da lombada da nossa capa. E eu também vou costurar uma tirinha decorativa, duas tirinhas, na verdade, duas tirinhas decorativas em cima dessa renda, para ficar um detalhe ali na lombada também. E na parte de trás eu também decidi bordar o meu nome. Eu estava até pensando em bordar também o ano do planner, o ano de 2025, mas daí eu pensei que essa capa eu posso utilizar também em outros anos. Eu posso usar ali um caderno de desenho, um caderno de anotações depois. Então essa capa eu posso utilizar também nos próximos anos para outras utilidades também. Agora eu vou começar a costurar a parte interna da nossa capa. Eu já fixei o tecido de forro na manta R1, vou utilizar a manta R1 também, e fiz uma telacê quadriculado por toda a peça. Cortei também um pedaço de plástico cristal, um pouquinho maior que a altura, por 20 centímetros, isso vai depender do tamanho do seu planner. Também cortei uma tirinha de tecido, medindo a altura, por 4 centímetros. Essa tirinha eu passei o ferro ali em forma de viés e vou costurar na lateral do plástico cristal. Peguei meu planner para me ajudar a decidir qual tamanho eu ia querer dessa aba.
Meu planner não é tão grande, então optei por 12 centímetros. Esse tamanho eu achei ótimo para colocar a contracapa do planner, e se eu quisesse guardar ele inteiro também no bolso, daria certo. Então essa medida vai depender do tamanho do seu planner. Fiz a marcação de 12 centímetros e depois passei uma costura por toda a volta do plástico. Assim que eu terminei de costurar a aba, já coloquei meu planner para testar, para ver se o tamanho estava certinho, e depois é só recortar o excesso do plástico. O plástico eu sempre corto um pouquinho maior para ficar mais fácil na hora de costurar. Agora eu vou fazer a outra aba. Essa aba eu decidi fazer ela num formato ondulado, como se fosse um coração combinando com a estampa do tecido de forro. Cortei 2 pedaços de tecido tricoline e no papel, numa folha normal, fiz ali um desenho livre do formato que eu queria. Você pode fazer outro formato, pode fazer retinho também, que é mais fácil. Optei por fazer esse detalhe. Recortei primeiro no papel e depois passei para o tecido utilizando uma caneta que apaga com ferro. Aqui eu só risquei somente a parte ondulada, pode ver que eu cortei o tecido um pouco maior também, para ficar mais fácil, depois eu ajeito. E agora é só passar uma costura por cima desse risco. Recorto próximo da costura com a tesoura de picote, pode fazer uns picotes com a tesoura comum também. Depois eu desviro e vou passar o ferro para ajeitar. Novamente usando o molde, eu vou encontrar a parte ondulada e riscar a parte que está sobrando. Vou fazer essa marcação, passar a costura por cima do risco e recortar o excesso do tecido. E agora é só posicionar o bolso e alfinetar toda a volta. Aqui eu posicionei ele um pouquinho mais para a esquerda para acompanhar a lombada da parte da frente. Então, até peguei ali a parte da frente, fiz a marcação, onde costurei a renda, encontrei meio com meio e comecei a costurar onde começou a renda, para ficar certinho a parte da lombada. Então, alfinetei toda a volta. E agora é só passar uma costura por toda a lateral e também uma costurinha ali na parte de baixo, para fazer a altura do bolso. E agora vamos começar a costurar o zíper. Já tô aqui com a minha parte da frente e de trás pronta. Vou pegar o meu zíper do tamanho ali da altura da nossa capa. O forro também, o forro ele mede 30 centímetros por 22 centímetros e meio, mas isso vai depender do tamanho que você fizer a sua capa. Então, vou posicionar direito do zíper com o direito da estampa e passar uma costura. Eu sempre corto o zíper um pouquinho maior para ficar mais fácil na hora de colocar o cursor. E na parte de cima e de baixo eu deixo mais ou menos meio centímetro sem costurar. Aqui eu até costurei demais, estou desfazendo um pouquinho. Então, deixa ali um pouquinho sem costurar para ficar mais fácil ali na hora de fechar toda a peça. Vai ficar um acabamento mais bonito. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro, vou colocar direito com direito, alinho bem certinho ali a parte do zíper. E do outro lado, vou passar uma costura, respeitando aquele meio centímetro no começo e no fim. Então, pulo ali um espacinho para ficar melhor, passo essa costura. E agora, eu trago o tecido de forro para trás, puxo o zíper ali bem para cima, acerto bem certinho, se quiser passar o ferro também pode passar. E passo ali o pesponto, também pulando esse meio centímetro no começo e no fim. E agora, vamos costurar o outro lado do zíper, então, coloco direito com direito, alinho ali bem certinho a parte de cima e passo uma costura reta por todo o zíper, também respeitando meio centímetro. Levanto a parte do forro para cima, alinhando com o zíper e passo a costura do outro lado. E para fazer o pesponto, eu vou abrir o zíper, deixar bem esticadinho e passar o pesponto do outro lado. E agora é só colocar o cursor do zíper.
Aqui eu estava decidindo se eu ia querer o elástico na parte da frente ou na parte de trás. Como na parte da frente já tenho ali o detalhe do bordado e tudo mais, optei por deixar o fechamento na parte de trás. Então, para que ele fique na parte de trás, quando a gente fecha, né, a gente precisa costurar ele na frente. Acho que deu para entender. É um pouco confuso, mas dá para entender. E agora vamos fechar a nossa peça, vamos colocar direito com direito, deixando a parte do forro para fora e vou prender toda a volta com os grampinhos. E agora é só costurar por toda a volta, deixando ali uma das laterais do forro aberta para a gente poder desvirar. Essa costura que eu vou passar é com a distância de um pé de máquina, e quando chegar ali na parte do zíper, faz com calma, ajeita bem direitinho o zíper tem que estar virado pro lado do forro, para o acabamento ficar mais bonito. Então aqueles meio centímetro que a gente deixou sem costurar vai fazer toda a diferença nessa hora. Então passo a costura por toda a volta, deixando ali um dos lados do forro aberto para a gente poder desvirar. Vou recortar o excesso do zíper e também queimar as pontinhas para não correr o risco de desfiar. E também vou recortar as quinas do outro lado, essas pontinhas, recorto ali a quina próximo da costura para quando a gente desvirar o acabamento ficar perfeito. E agora é só desvirar ali pela abertura do forro. Peça desvirada, agora é só passar o pesponto por toda a volta, mas antes eu vou fechar essa abertura do forro. Então, eu vou dobrar ali essa parte pra dentro, acompanhando a costura, e vou passar uma costura reta ali, bem próximo da beiradinha mesmo, só pra fechar essa abertura. Você pode fechar com a cola de tecido, ou pode fechar ali com a mão mesmo, pontinhos invisíveis à mão, que fica legal também. Antes de passar o pesponto por toda a peça, eu gosto de passar o ferro pra ela ficar bem certinha, pra fazer o pesponto vai ficar bem mais fácil e vai ficar mais bonito também. E o nosso case para planner ficou pronto, eu adorei fazer essa peça, eu não costumo trazer peças mais decoradas aqui para o canal, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários. Esse case eu fiz para mim mesmo, eu gosto de fazer essas peças mais decoradas, mas geralmente eu não costumo filmar, eu faço mais quietinha, eu vou criando a peça na hora. Essa peça mesmo eu pensei assim, fui criando na hora e decidi gravar, por isso eu gravei primeiro e depois eu gravei o áudio aqui por cima. Então se vocês gostam de vídeos assim, deixa aqui nos comentários, eu posso pensar em trazer mais também. Esse bolsinho, essa aba, ele dá para usar, né? Como eu disse, nos próximos anos eu posso usar como capa de livro, para colocar caderno de desenho também. Dá para usar como capa de livro, né? Uma peça que eu gosto bastante, que eu uso bastante também. Então é uma peça que eu vou poder utilizar depois. E as cores e a estampa super combinou com o meu planner, parece que eu comprei os dois juntos, né? Ficou bem legal. E eu trouxe aqui também para mostrar para vocês esse caderninho que eu fiz utilizando a mesma técnica do bordado com feltro e as miçangas. Acho que ficou super legal também, ficou ali um conjuntinho. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal, me acompanhe nas outras redes também. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Então vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia e vejo vocês no próximo vídeo.